Não espere 10 anos. Não espere 10 minutos. Não espere nem 10 segundos. A hora de começar é agora. Quanto mais você se compromete a se tornar a melhor pessoa que pode ser, mais você gosta de si mesmo e se respeita, mais energia você tem. Maiores são os objetivos que você estabelece para si mesmo e mais você persiste. Quando você investe em si mesmo, lê, aprende e aprimora suas habilidades, está dizendo para si mesmo: uau, eu sou uma pessoa com um grande futuro e cabe a mim maximizar meu potencial. Sua autoestima, respeito próprio e orgulho pessoal aumentam. Seu crescimento assusta aqueles que não têm planos de mudar. Você mudou, nós ouvimos. Disseram isso quando crescemos. Agora enxergamos melhor, com um círculo menor. Estamos indo. Estamos crescendo. Estamos caçando. Quando você coloca limitações em si mesmo, você sempre permanece pequeno e nunca chega a vislumbrar o potencial que este universo completo e a vida tem para você descobrir. Mas isso depende de qual é a sua mentalidade. Tudo aqui é grandioso, você precisa lutar para conquistar. E o seu chamado é grandioso. É maior do que você pode sequer imaginar neste momento. E por isso o caminho vai ser difícil. Vai ser difícil. Então, quanto mais conseguirmos nos desapegar do desejo de que tudo seja fácil e aceitarmos nossa luta, a dificuldade, a adversidade, o fracasso, os becos sem saída e as noites sem dormir como uma responsabilidade para cumprir nosso propósito maior. Isso desperta o espírito de luta dentro de você. Vivemos em um mundo onde nossos cérebros nos mantêm presos em uma caixa. Fora dessa caixa existe um mundo cheio de oportunidades infinitas. Temos receio de sair da caixa porque nela é confortável. Fora dessa caixa, Deus te dá uma pá e manda cavar. Não é divertido. Mas você cava seu próprio caminho para todo tipo de coisa desconhecida. Estar sozinho agora pode ser um superpoder se usado da forma certa, pois você tem a chance de se conhecer, enquanto muitos passam a vida tentando se encontrar em outros. Sei como isso dói e como a incompreensão é um inferno. Você só seria ainda mais incompreendido se nunca tirasse um tempo para se conhecer. Tudo que vale a pena superar causa esse aperto no estômago. Então você precisa entender a dor e perceber que às vezes estar sozinho é uma bênção. Meu provérbio chinês favorito é: tudo precisa ser difícil antes de se tornar fácil. Acho incrível o que você pode suportar quando não tem escolha. No fim, a vida é difícil, mas pensar que deveria ser fácil a torna ainda mais difícil. Veja, eu passei a acreditar que o segredo do sucesso é simplesmente não desistir. Que a vida está constantemente te testando. Que vão haver dias em que você não vai fazer as repetições. Vão haver semanas em que você não vai fazer as repetições. Alguns meses você pode não repetir e tudo bem. E as repetições são aquelas ações entediantes e tediosas que você faz todos os dias. É assim que se alcança um objetivo. O sucesso não depende dos dias em que você faz isso. Na verdade, eu acho que são os dias em que você volta depois de não ter feito. Então, o dia que foi realmente difícil no trabalho, ou a semana em que você estava muito doente e não conseguiu fazer as repetições todos os dias, aquelas pequenas coisas tediosas, você não conseguiu sair para caminhar, você não conseguiu sentar e escrever. É o dia em que você volta. Isso define o sucesso porque significa que você não desistiu. Por exemplo, se for o dia 37 e você não comeu do jeito que disse que comeria, você gastou uma quantia absurda de dinheiro, mesmo que seu objetivo seja sair das dívidas. E você vê aquele bilhetinho onde escreveu sua meta? Tudo bem, ainda está lá. São os dias em que você volta depois de não ter feito o que deveria. Isso é o que define o sucesso. Como construir confiança com alguém mostrando repetidamente que cumpre o que promete? Por que acha que construir autoconfiança é diferente? Porque se você é o tipo de pessoa que teme seu eu do futuro, a solução está bem na sua frente. Passe meses e anos construindo as evidências de que quando você diz que vai fazer algo, você cumpre. Não é complicado, só é difícil. Se você constantemente falha com as suas próprias expectativas, não é de se admirar que o seu relacionamento consigo mesmo seja só incerteza.
Mas quando você pode olhar para trás e ver uma prova inegável de que você é a pessoa que diz ser, confiar em si mesmo não é tão difícil assim. Para atrair o que desejamos, é importante sentir como se já tivéssemos essas coisas antes de possuí-las. O que realmente queremos na nossa vida, nossos verdadeiros sonhos, nossas verdadeiras ambições, nossos sentimentos, eles não são coisas. Quando sentimos que possuímos algo, passamos a agir conforme esse sentimento. Como resultado dessa ação, essas coisas passam a te perseguir, não sendo uma manifestação. Quando nos sentimos de determinada maneira, agimos de determinada maneira. E quando não sentimos, não agimos. Dedique um pouco mais de tempo a se dar o presente, ou francamente fazer o trabalho de imaginar como seria e começar a sentir como se você já possuísse o objetivo. Acredito que dar a si mesmo as emoções desejadas gera mais saúde, vitalidade, energia, otimismo, crença e confiança. Sinta isso esta semana, então você vai possuir. As chances de existir outra pessoa como você são de mais de 50 bilhões para 1. Na história da humanidade, nunca existirão duas pessoas iguais a você ou com o mesmo rosto. Haveria duas pessoas com exatamente a mesma composição sanguínea. Exatamente. Haveria duas pessoas com a mesma visão de mundo, os mesmos talentos, habilidades, capacidades. Haveria duas pessoas exatamente como você. E que toda pessoa nasce com a capacidade de fazer algo notável com sua vida. O início da grandeza pessoal é quando você pergunta a si mesmo: que coisa maravilhosa farei com minha vida? Por que estou aqui? Tenho esta vida preciosa. E como você sabe, ela não é um ensaio para outra coisa. Esta é a verdadeira. Você se pergunta: o que fazer da vida? Por que estou aqui? Quais meus talentos e habilidades únicos? Reflita sobre sua vida e pergunte: o que você mais gostou de fazer no passado? O que é que você fez no passado que é fácil para você, mas pode ser difícil para os outros? Quais são as coisas que indicam que é nisso que você deveria estar focando todos os seus talentos e habilidades? Seja o que for, encontre isso e depois comprometa-se a se tornar excelente nisso. Diz que as pessoas mais bonitas que conhecemos são aquelas que conheceram a derrota, conheceram o sofrimento, conheceram a luta, conheceram a perda e encontraram seu caminho para sair das profundezas. Essas pessoas têm uma apreciação, uma sensibilidade e uma compreensão da vida que as enche de compaixão, gentileza e uma preocupação amorosa profunda. Pessoas bonitas não simplesmente acontecem. Você vai se sentir a milhões de quilômetros dos seus sonhos, então vai piscar. E de repente você vai vivê-los. Eu só quero que você pense por um segundo. Tipo, independentemente de qualquer dificuldade que você esteja enfrentando agora, só pense em como vai ser bom quando você realmente conseguir. Só pense nisso. Dinheiro não é mais um problema. Você está fazendo algo todos os dias que te realiza. Você está cercado por pessoas que você ama. Você pode viajar e fazer as coisas que quer quando quiser. Você não é mais controlado por fatores externos. Você decide como quer viver a sua vida. Você vive conforme seus valores, com realização, propósito e amor. Tudo aquilo que você deseja agora. Deixe-me te contar uma coisa. Esse dia está no seu futuro e não está tão longe quanto você imagina. Você está quase lá, meu amigo. Eu te prometo. Tudo o que você precisa fazer é continuar aparecendo. Não se envergonhe do seu esforço. Os medíocres odeiam a sinceridade e a convicção genuína porque não suportam ser lembrados daquilo de que são capazes, mas resistem. Realmente tentar. Vão tentar impor a você as mesmas limitações que têm. Não confunda as inseguranças deles com o seu limite. Acho que a primeira coisa que uma pessoa precisa é de um sonho. Você precisa ter um sonho. Eu não sei como as pessoas conseguem sobreviver na vida com qualquer tipo de paz, felicidade ou realização sem ter um sonho. Um sonho precisa ser algo que exista a possibilidade de ser realizado. Caso contrário, não é um sonho, é uma fantasia. Você precisa de um sonho e não tenha medo de sonhar grande.
Sabe, dizem que se seus sonhos não te assustam até a morte, eles não são grandes o suficiente. Seu sonho precisa ser maior do que você é agora. Tem uma pessoa específica que você precisa tirar da sua vida agora. É a pessoa que quer te lembrar de quem você era. É a pessoa que quer te lembrar de como você costumava ser, do que você costumava fazer, de como você fazia as coisas. Você já não é mais quem costumava ser. Quem quiser ressuscitar essa pessoa não pode estar ao seu lado. Vida. Não há nada mais importante do que tirar pessoas da sua vida. Elas querem fingir que você é a pessoa que era ontem. Elas querem agir como se você fosse a pessoa que era ontem. Você está evoluindo, você está crescendo, você está avançando, você precisa focar em você agora. E qualquer pessoa que queira te trazer de volta, qualquer pessoa que queira fingir que você é a mesma pessoa que eles conheceram há 1, 2, 6, 7 anos, tire essas pessoas da sua vida. Trajetória. Foque na sua trajetória. Você não pode continuar com essa mentalidade de tudo ou nada, achando que precisa fazer tudo perfeitamente, igual aquele cara do Instagram. O trabalho em tempo integral daquele cara é desenvolvimento pessoal. Ele é pago para ficar numa banheira de gelo. Você não é. Você vai cometer erros. Você vai errar se pensar em tudo ou nada, quando não for tudo, será nada. Você vai ser o cara que fura um pneu e aí sai do carro e fura os outros 3 só porque não tem os 4 pneus perfeitamente calibrados. Não faz sentido. O critério de avaliação não é minha perfeição. O critério de avaliação é: eu cheguei mais perto de quem eu quero ser ou me afastei disso? Eu estou seguindo na direção certa? Estou indo pelo caminho certo? Foque no caminho, não na perfeição. Você está fazendo isso por você. E isso é algo que só percebi relativamente recentemente, mas depois de um certo nível de conforto material, a única pessoa para quem você precisa fazer isso é você mesmo. Sua consciência sabe quando você é ou não honesto. Acho que otimizar para fazer essa pessoa feliz, essa consciência feliz, é uma ideia realmente boa. Ideia. E se os problemas estivessem sempre presentes e cada um fosse realmente um presente na sua vida? E se todo problema que você já teve fosse a vida acontecendo para você e não com você? E se tudo em nossas vidas fosse guiado? E se tudo seguisse um tempo divino? Tudo, até mesmo o pagamento. O que você faz quando ninguém vê? Vai seguir seu padrão ou relaxar? Posso te dizer isso, cara. Eu me esforço pra caramba pra agir dentro do meu padrão o tempo todo, 24 horas por dia mesmo, quando ninguém está olhando, especialmente quando ninguém está olhando, porque é aí que você realmente ganha mais disciplina e força pra manter esses padrões. Acredito que todos deveriam ter valores, missão e visão de vida, mas a maioria não tem. A maioria das pessoas só vai seguindo o fluxo. Elas entram na visão de alguém, ficam um tempo e depois mudam pra outra pessoa. Elas envelhecem e pensam: por que nada deu certo pra mim? Bem, o motivo de nada ter dado certo pra você é porque você não vive aquilo que diz ser. Você não tem um plano pra si mesmo. Você não tem missão própria e age de forma errada quando ninguém vê. Assim vai acabar perdendo. É exatamente isso. É sempre mais difícil. Demora mais e custa mais do que você imagina. Faz sentido, pois se fosse fácil, todos teriam e, assim, não teria valor. Se for difícil, melhor ainda, pois te deixará mais forte quando conquistar. Também dificultará para quem quiser seguir seus passos. E quanto mais alto você sobe a montanha, mais rarefeito o ar fica, e mais raro o alpinista ou explorador precisa ser para chegar lá. Se você conseguir sobreviver à dor temporária, do outro lado dessa dor temporária, você encontrará uma outra versão de você. Sempre que pensei em desistir, decidi continuar por mais um dia, não pelo resto da vida. Mais um dia, simplesmente não ligue. Mais um dia, aguente firme. As pessoas que vencem são disciplinadas quanto a vencer. Elas não olham para isso de forma casual. Elas não simplesmente tentam algo de forma casual. Elas mergulham de cabeça porque realmente têm a intenção de vencer nisso. E isso vai exigir disciplina e consistência da sua parte. Conforme você começar a estudar, vai aprender coisas. Você vai aprender as habilidades de que precisa. Isso vai exigir disciplina da sua parte. Aliás, todas essas habilidades podem ser aprendidas por você. Você pode aprender qualquer coisa, mas você vai precisar ser disciplinada.
Há um mestre muito procurado, quase inacessível, que agora está entrevistando candidatos. O aspirante a samurai pergunta quanto tempo levará para se tornar mestre, e ele responde: 10 anos. O jovem samurai, ansioso para se provar, pergunta: e se eu trabalhar dobrado e me dedicar dia e noite para virar mestre? Quanto tempo vai levar então? E aí o mestre se recosta, olha para ele e diz: 20 anos. O jovem samurai fica surpreso e diz: como assim? Como pode demorar o dobro se estou me esforçando mais? O mestre responde: se você tem um olho fixo no seu destino, então só lhe resta um olho para encontrar o caminho. Mas eu acho que o que realmente importa é a capacidade de se desapegar do resultado. É uma das coisas mais importantes que adotei na minha vida. Defina o objetivo, saiba onde você quer chegar, saiba onde está mirando e depois solte. É possível, na verdade é provável e até mesmo esperado. Pode ser que demore mais para você chegar lá. E daí se demorar, você ainda estará avançando todos os dias. É fundamental entender que o melhor nem sempre é visível. Você pode estar melhorando e isso não ser público, porque muitas vezes as vitórias privadas vêm antes das conquistas públicas. Tudo bem desmoronar mesmo depois de achar que estava com tudo sob controle. Você não é fraco. Isso é cura. Você vai passar dias sem pensar no seu passado. E então haverá dias em que tudo vai desabar de novo. Dê espaço para tudo isso. Talvez você não volte a ser quem era antes de tudo acontecer, mas posso te garantir que você vai encontrar o seu caminho para seguir em frente. Aguente firme até lá. Um dia de cada vez. Quanto mais você deixar ir, mais longe avançará. Isso é essencial. Quanto maior a sua disposição e a sua capacidade de deixar ir, mais mudanças vão acontecer. É assim mesmo. Para que coisas novas venham, as antigas precisam ir embora. Lembre-se, não é o que você tem ou faz com isso que separa vencedores de perdedores. Não é o que acontece com você, mas como você responde ao que acontece com você que importa. Em última análise, sua resposta à adversidade da vida é a verdadeira medida de quem você é e do que você é feito. Epicteto afirmou que as circunstâncias não moldam o homem ou a mulher. Elas só o mostram por si mesmas. Todos, eventualmente, passam por períodos de grande dificuldade, seus próprios infernos particulares, suas noites escuras da alma. Mas é enfrentando o que a vida nos dá com coragem e determinação que crescemos com mais certeza em direção às estrelas. Buscar validação externa indica falta de valores internos fortes. Para mim, sucesso é muito simples. As pessoas mais próximas de mim são as que mais me amam e respeitam. Essa é minha definição de sucesso. Vou explicar porque é algo muito bonito. Esse é o sucesso por dentro. Foi assim que construí minha base de sucesso. Há algo de errado com qualquer um de nós. Se as pessoas que não nos conhecem bem gostam mais de nós do que aquelas que nos conhecem de verdade, há algo errado. Quando o interior está certo, o exterior pode se expandir. O sucesso é medido de formas muito diferentes, certo? Você precisa entender e descobrir o que sucesso significa para você. Mas se você não está feliz com onde está ou para onde está indo, talvez você esteja se acomodando. Talvez você seja bom, talvez você seja mediano. Talvez você ache que é ótimo. Mas se você for para um ambiente diferente e entrar em uma esfera diferente, vai perceber que não é. Você é apenas bom. E nos dias de hoje, desculpe, ser bom não é suficiente. Você não vai se encontrar em nenhum lugar além de dentro de si mesmo. Você precisa isolar sua mente. Fique sozinho com seus pensamentos. Respire. Relaxe, reflita, faça perguntas. Busque respostas. Imagine o que sente e esteja no ambiente adequado. Torne isso um hábito e você vai se encontrar. Quando você se encontrar, experimentará a verdadeira liberdade. Existem apenas 4 escolhas fundamentais para fazer uma mudança. Você pode parar de fazer algo, pode começar algo, pode fazer menos de algo ou pode fazer mais de algo. Essas são as únicas opções. Se escolher a quinta, não fazer nada, isso é insanidade, certo? Repetir ações esperando outro resultado. Então, você quer criar um novo resultado. Não estou dizendo que isso é fácil, mas estou dizendo que é bem direto e simples.
Acredito que ao morrermos, encontramos quem poderíamos ter sido e a vida que poderíamos ter tido. Quero que você imagine por um minuto que quando você morrer, você encontra quem você poderia ter sido. Eu estou perseguindo esse cara, as emoções, as memórias, a contribuição, e eu quero que eu me case. Eu estava te observando, irmão. Que jornada! Achei que você tinha perdido tudo naquele capítulo, mas voltou, foi derrubado e voltou de novo. Ele caiu de novo. Você conseguiu e aproveitou a vida ao máximo. Mesmo? Isso é o paraíso. Tornar-se pessoa que sou capaz de ser. Agora, o inferno é assim. Eu estava te perseguindo. E então essa pessoa me machucou. E eu tive aquela coisa. E depois o mercado. Eu estava assistindo. Você teve isso. E depois aquela coisa. E acabou. A verdade é que eu vivi minha vida com medo. Eu me subestimei e fiquei sem tempo. Você não tem uma segunda chance. Você vive com isso para sempre. Desculpe, não te reconheço. A morte não é só do corpo físico. A morte é do ego. Morte do ego. Ou morrer para si mesmo não é uma morte física. É uma morte do personagem ou do ego. Você precisa morrer. Seu ego precisa morrer. Quem você é hoje já não serve mais para quem você vai se tornar, para quem você será a seguir. Para que você cumpra seu maior propósito aqui neste planeta, nesta vida, você precisa passar por várias mortes de versões imaturas de si mesmo, para que você possa ser renascido como uma versão mais forte de si mesmo. É assim que funciona. Não é o crítico que importa, nem o homem que aponta como forte tropeça, ou onde o realizador poderia ter feito melhor. O mérito pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está marcado pela poeira, suor e sangue, que se esforça bravamente, que erra, que fracassa repetidas vezes, pois não há esforço sem erro e imperfeição, mas que sempre busca realizar os feitos, que conhece grandes entusiasmos, grandes devoções, que se dedica a uma causa digna, que no melhor dos casos, ao final conhece o triunfo da grande conquista e que no pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente, de modo que seu lugar jamais será com aquelas almas frias e tímidas que não conhecem nem vitória nem derrota. O primeiro passo, antes de qualquer outra pessoa no mundo acreditar, é você acreditar. Não há motivo para ter um plano B, porque isso distrai do plano A. Muito simples. É nisso que eu acredito. Morro por isso. Aqui. Quero dizer, não existem manuais, atalhos ou segredos. Você cria seu manual, faz atalhos e descobre seus segredos. Você vai para onde sente vontade de ir e aprende fazendo o trabalho. Quero dizer, se você está com medo, se tudo parece assustador demais, se a engrenagem disso tudo parece grande, assustadora e esmagadora, isso é ótimo. Você acorda de manhã e faz mesmo assim. Você não melhora automaticamente. Você só melhora porque toma a decisão intencional de melhorar. Melhor. Você tem que deixar de ser uma pessoa de boas intenções para se tornar uma pessoa de boas ações. Esse é o grande diferencial. A chave mais importante para alcançar grande sucesso é decidir seu objetivo e então começar. Comece, tome uma atitude, faça alguma coisa. Mova-se. O ato de dar o primeiro passo é o que separa os perdedores dos vencedores ou os vencedores dos perdedores. Há momentos na vida em que você está passando por uma fase difícil e acha que está sendo testado. Não é isso. Esse não é o teste. O teste é como você passa por isso. Noite difícil? E se for um teste feito para você falhar, como você lida com esse fracasso? Sua história vai ser a maior história já contada. Estou tão feliz que você engordou. Estou tão feliz que sua mente está toda bagunçada. Estou tão feliz que você não tem tratado as pessoas que você ama da melhor forma. Estou tão feliz que você não tem se esforçado ao máximo. Estou feliz que você ainda não mudou a vida das pessoas ou causou impacto suficiente. Fico feliz que você tenha se acomodado, porque quando mudar, a história será incrível. O entendimento de que os vencedores escrevem a história, o que significa que não importa o quão difícil seja a fase que você está passando, apenas vença. Continue até vencer, e então, quando você vencer, pode reescrever a história do jeito que quiser.
E isso me ajudou a passar por aqueles períodos mais difíceis, porque eu sabia que precisava chegar do outro lado. Você quer mesmo um pouco? Você vai encontrar um jeito, talvez não hoje nem no próximo ano, ou em 5 ou 10 anos, mas essa coisa tem prioridade e precedência sobre todas as outras coisas. Quando você não quer algo tanto quanto pensa, é isso, mano. Como disse, não sei por que quero uma vida difícil. Todos nós queremos facilitar a vida para nós mesmos, para nossas famílias, para nossas mães. Isso é incrível, e só de pensar nisso já é incrível. Às vezes, o seu desejo pode não ser combustível suficiente. Você precisa ter um desejo forte, e quando você tem um desejo forte, isso supera todos os outros. Você vai morrer um dia, assim como todas as pessoas cuja opinião você teme. E em 300 anos, provavelmente não vai importar para as pessoas se você fez o que disse que faria, ou se deixou a opinião dos outros te vencer e te fazer desistir. E eu tenho uma novidade para você. Você fazendo ou não, as pessoas vão falar de qualquer jeito, ou vão zombar de você por tentar, ou vão dizer que você tinha tanto potencial e simplesmente não se esforçou na vida, ou algo assim. Não importa qual caminho você escolha, sempre vai vir acompanhado de alguma besteira. Você pode aguentar as opiniões e comentários das pessoas e realmente fazer o que você quer, ou pode aguentar as opiniões e comentários das pessoas e morrer arrependido. O que você escolhe fazer com a sua vida, desde que não prejudique ninguém, não é tão importante assim para as pessoas. A maioria das pessoas está focada em si mesma, fazendo suas próprias coisas, preocupada com a própria vida, então dane-se. Não há garantias. Mesmo com muito esforço, nada assegura que dará certo. Acredito que o trabalho duro compensa, mas ninguém diz quando. Esse é o teste. Você consegue ser paciente sem saber quando o fim chegará ou se valerá a pena? Basta acreditar em si mesmo, não importa quem mais acredite. Assuma a responsabilidade, não arrume desculpas. Não culpe nenhuma outra pessoa ou qualquer outra coisa. Controle o seu ego. Assuma a responsabilidade por tudo no seu mundo, o bom e o ruim. Assuma a responsabilidade pelos seus erros. Assuma a responsabilidade pelas suas falhas. Assuma a responsabilidade pelos seus problemas. E então, assuma a responsabilidade pelas soluções que vão resolver esses problemas. Se parecer impossível, é ainda melhor. Você faz mesmo assim. E enquanto você avança, como eu disse, lembre-se de que, em meio a toda aquela maquinaria, é você quem vai fazer o filme. Você e a centelha são a mesma coisa no final. Guarda isso, porque é precioso. Agora é hora de trabalhar. Talvez este capítulo da sua vida seja para você fazer isso só. Talvez esse seja o momento para você praticar independência, fazer as coisas que você sempre soube, mas foi adiando por algum motivo. Talvez essa fase seja para você sentir tédio e solidão, pois talvez seja disso que precise ao se recompor. Pode não ser divertido, mas é necessário. Porque para evoluir para a próxima versão de si mesmo, você precisa descobrir quem você realmente é. Tudo o que você faz, cada escolha que você toma, te move na direção do que você diz ser a sua visão. Ao fazer isso, as forças da vida vêm ao seu encontro. A razão pela qual a maioria das pessoas tem vidas tão caóticas é porque elas vivem em caos dentro da própria cabeça. E quando você se torna clara, isso fica claro. Pode ser que seu cachorro esteja lá fora. Observe. Agora você não pede ajuda. Vai chegar uma manhã na sua vida. Fique embaixo até conseguir subir. Tem só uma coisa que um amigo meu, anos atrás, me ensinou quando eu estava crescendo e decidindo se eu ia fazer isso, se eu ia seguir essa vida. Um amigo indiano meu, ele disse:
Acho que significa, se não for agora, quando? Então faça o que quiser, eu não. A maioria não se dedica aos objetivos por não se achar digna deles. É fácil sonhar com o que você quer, mas entre onde você está e o que você deseja, existe uma quantidade enorme de coisas que você precisa mudar e fazer. Mas você tem a responsabilidade de fazer o trabalho para mudar, para que possa ser a pessoa feliz e realizada que nasceu para ser. Se eu desistisse, sabe, e me entregasse, eu lembraria da conquista disso. Nesses momentos, perguntamos se ainda resta algo. Não. Um dia depois disso, uma semana depois disso, um mês depois disso, um ano depois disso, você nunca vai se lembrar desse conforto, da dor. Você sempre lembrará do orgulho dessa conquista. Isso permanece. É por isso que a dor é temporária. O orgulho é para sempre, pessoal. Você dá tudo de si. Você recebe tudo. 10 vezes mais. Você não pode simplesmente pegar esse único aspecto, como eu mencionei sobre John Poncheb, como você acabou de mencionar, certo? Você não pode ser Tiger Woods e conquistar Quincy Majors sem dor, sem sofrimento ou humilhação pública, certo? Não dá. Você não pode pegar as 28 medalhas de ouro olímpicas que Michael Phelps tem sem a depressão e as tentativas de suicídio. Você não pode pegar a medalha da Copa do Mundo de Johnny Wilkins sem os 10 anos de dor que vieram depois disso, certo? Muitos desses heróis pagaram um preço enorme para chegar onde estão, um preço enorme. E muitas vezes só olhamos para o lado positivo e não para o negativo. Talvez seja impopular, mas acredito que o maior privilégio é sentir pressão pessoal. A pressão de sempre buscar melhorar e ser mais exigente consigo mesmo, pois você suporta mais do que imagina ou do que a sociedade considera saudável. Sentir-se em fluxo produtivo, com disciplina extrema, indo bem nos treinos, no trabalho e na confiança social, é experimentar ser sua melhor versão. E principalmente ter vontade de buscar isso, já que poucos parecem dispostos a se esforçar, mesmo pelo que desejam atualmente. Mesmo que você perca o ritmo, mesmo que você caia em períodos de desânimo como todo mundo de vez em quando, mesmo que às vezes pareça demais quando você está sempre tentando descobrir a melhor forma de voltar aos trilhos, cara, tem gente que passa a vida inteira sem nem perceber que existe um trem para pegar. Acredito que a pressão impulsiona a evolução e o crescimento da identidade. Mudanças só ocorrem quando você mesmo se provoca a ação. Mesmo que pareça assustador, não fuja. Abrace esse chamado, pois é um privilégio que vai guiar seu propósito. Nem o amor, nem o terror cegam alguém. É a indiferença que cega. Caminhe na esteira sem música. Veja quanto tempo você consegue fazer isso. Porque você vai ficar muito preso nos seus próprios pensamentos e vai ouvir a sua própria respiração. Você não conseguirá fazer isso por tanto tempo quanto de costume. Com música, sua mente se distrai do esforço e o exercício fica mais fácil. Muito do talento que você vê por aí no mais alto nível vem de circunstâncias que não eram nada boas. As pessoas não se tornam bem-sucedidas por acaso. Sabe, quero dizer, talvez o cara que achou o ouro na Califórnia e iniciou a corrida do ouro, mas não conte com isso. Situações como essas são únicas, por isso é importante ter um objetivo claro. Para mim, é preciso ter um objetivo central para ter essa visão. Não precisa ser exatamente esse, mas algum objetivo principal. É por isso que eu sempre recomendo às pessoas: sente-se, tire um tempo e comece a pensar sobre qual é o seu objetivo central. O sofrimento cria perseverança. A perseverança cria caráter. O caráter cria esperança. Então, se você pensar nisso, quando você tem que passar por qualquer tipo de sofrimento, ao final desse sofrimento, se você demonstrar perseverança, se você exercitar o seu músculo da perseverança, você vai adicionar camadas ao seu caráter para então, e só então, ter mais esperança em... A vida. Em última análise, existem duas partes da coragem. Lembre-se, Winston Churchill disse uma vez que a coragem é justamente considerada a principal das virtudes, pois dela dependem todas as outras. Coragem é definida como a capacidade de agir e seguir em frente diante da incerteza. É encarar o fato de que você pode não ter sucesso. É estar disposto a correr riscos. O futuro é dos que se arriscam. O futuro é de quem aceita correr os riscos necessários. A segunda parte da coragem é a persistência. Disposição para suportar e aguentar firme. Uma vez que você começou e já iniciou, existe um período entre o momento em que você começa e o momento em que obtém algum resultado.
E nesse período, a maioria das pessoas desiste e foge. A maioria das pessoas desmorona. Elas não conseguem suportar o fato de não saber, então correm de volta para a sua zona de conforto. Mas o que você precisa fazer é estar disposto a persistir diante da adversidade, mesmo que não haja garantia de sucesso. Enfrentamos derrotas, mas não devemos ser vencidos. Na verdade, pode ser necessário enfrentar derrotas para que possamos descobrir quem diabos somos. O que podemos superar? O que nos faz tropeçar e cair, e de alguma forma milagrosamente levantar e seguir em frente. Eu sei que um diamante é o resultado de uma pressão extrema. Menos tempo e pressão, só cristal, carvão, folhas fossilizadas ou apenas isso? Terra. Mas o tempo e a pressão vão criar um diamante. Pare de procurar a rotina matinal perfeita, o aplicativo de calendário perfeito, a lista de tarefas perfeita, o caderno perfeito, o logotipo perfeito, o nome perfeito. Apenas comece. As pessoas se enganam achando que estão chegando mais perto dos seus objetivos porque estão montando o plano perfeito, escolhendo os aplicativos perfeitos, fazendo todas essas coisas, mas não estão. Basta começar. Publique um episódio, envie o e-mail ou poste o vídeo. Comece primeiro, depois pense no resto. Todas essas outras coisas com as quais você está preocupado não importam nem um pouco se você nunca realmente começar. Tô percebendo, mano, que quando você dança no seu ritmo, joga suas regras e vive sua visão, isso é perfeito. Uma indicação perfeita de que você está fazendo certo. Porque eles literalmente não veem o que você vê, eles não enxergam isso. Eles não veem o que você vê. Eles não enxergam tão longe quanto você. E eles não entendem porque você vê o que você vê. Eles nem sequer entendem de onde isso vem internamente. Eles não entendem. Eu não percebia isso antes. Eu só sabia que tinha o desejo demais. Eu sabia que tinha uma visão que eu não podia ignorar. Veja, é muito perigoso no mundo atual. Você pode ser orientado externamente ou internamente. Um deles é poderoso, o outro é muito fraco e vai te destruir, te despedaçar. Se você é orientado externamente, sempre focado no que as pessoas pensam de você, nas expectativas delas sobre você, no que mamãe e papai esperam de você, no que seus amigos acham que você vai conseguir fazer e assim por diante. Se você está sempre focado nas opiniões deles, não tem espaço para desenvolver sua própria confiança, você fica continuamente indo de um lado para o outro entre as opiniões de outras pessoas. Se ouvir outras pessoas, isso pode te desmotivar e impedir que alcance seus objetivos na vida. A resposta é ser orientado internamente, saber o que você quer, seus objetivos, desejos, o que te torna único e focar nisso, não nas expectativas dos outros. Decepção, para mim, para vencer, você tem que perder. Para ter sucesso, é preciso algo que não seja bem-sucedido. Para ser feliz, você precisa ter apoio. Então acho que todas essas coisas evoluíram e aconteceram para me tornar quem eu sou e me fazer entender os benefícios e privilégios que tenho por ser quem eu sou. Você não pode fugir da dor e do vazio interior com vícios, distrações ou escapismos. A única saída é através. Você não precisa permanecer nessa trincheira e pode ficar livre de drogas e vícios com um simples realinhamento do seu propósito e dos seus hábitos diários, o que vai mudar sua vida para sempre. Isso começa ao perceber que você vale isso. Você merece essa mudança de vida. Basta ir lá e conquistar. Pessoas de alta performance geralmente não têm muitos ao seu redor por um motivo. Tudo o que não contribui, tudo o que não te impulsiona para frente, tudo o que você sente que está carregando e não pertence a você, você precisa cortar fora. Você não consegue competir em alto nível carregando todo esse peso da sua ex-esposa. É impossível, mano. Sem drama, fofoca, falsos perdedores, ambição baixa ou pessoas sem urgência. E se você quiser vencer, vai precisar de urgência, vai precisar de ação urgente. Essa é a realidade. A jornada é muito difícil e muito competitiva. E tem tanta gente por aí tentando fazer o que você faz, que se você não cortar esse peso, você realmente não consegue competir no mais alto nível, porque todo mundo no nível mais alto também é muito bom. A segunda coisa, persistência é autodisciplina ativa.
Autodisciplina é a principal qualidade de uma grande personalidade. Tudo o que falamos realmente depende de termos a disciplina para fazer. Autodisciplina é fazer o que precisa ser feito, quando necessário, independentemente da vontade. Faça o que precisa ser feito, sentindo vontade ou não. Persistindo, você cria o hábito da persistência. À medida que você desenvolve o hábito da persistência, per-se, você chega ao ponto em que nada vai te parar e você se torna imparável. Resumindo, cada um constrói seu próprio caráter e se molda conforme a imagem que cria de si mesmo. Seu objetivo deve ser se tornar imparável em tudo o que faz. Seu objetivo deve ser sonhar grande, estabelecer metas, assumir responsabilidade e, custe o que custar, fazer da sua vida o que você quiser fazer dela. Você pode ser, ter ou conquistar qualquer coisa, sem limites. Não há limites que você ou eu alcançaremos em nossas vidas. A vida não é uma estrada reta. Alguns dias parece que nada se encaixa. O timing está errado. As respostas não vêm. E os momentos em que você contava escapam. Mas aqui está o lance. Mesmo na incerteza, a vida ainda encontra um jeito de te dar o que você precisa. É na bagunça que a mágica se esconde. Então abrace as reviravoltas e se jogue no desconhecido, porque é nas rachaduras que a luz entra. E essa luz é tudo o que você precisa para lembrar de continuar. Este mundo ficou mole porque quase ninguém tem um problema enraizado com o qual simplesmente convive. Outra cerveja provavelmente resolve para as pessoas que não querem encarar o que realmente está acontecendo com elas. Outro relacionamento superficial pode ser o suficiente para distrair da insegurança que consome tudo. Sabe, eu já passei por momentos realmente difíceis, acredite você ou não. Já me senti sozinho, já me senti sem propósito. Eu já chorei, já odiei o mundo, já fiz de tudo, mas nunca, nenhuma vez, esqueci do que está acontecendo comigo. E nunca vou esquecer, é raro encontrar compreensão nisso. Porque se eu vou ter certeza de que alguém não vai me abandonar, é melhor eu saber que essa pessoa nunca se abandonou. E quantos de nós realmente sobraram? Acredite que você pode. Visualize tudo o que você quer conquistar em 3 meses, em 6 meses, no ano que vem. E se agarre a isso em cada passo do caminho. Se agarre à forma como você se vê cruzando a linha de chegada, se formando na escola ou batendo um recorde pessoal na academia. Apenas visualize isso, porque o seu trabalho não é evitar as partes difíceis da vida. O seu trabalho é aparecer. Você vai deitar na cama que você mesmo faz. Nada escapa na era da energia. Mesmo que não te peguem, a energia sempre retorna para você. Então, quando você vive nesse ciclo de negatividade o dia todo e só espalha negatividade, e essa é a única energia que você transmite, ela vai voltar para você de uma forma diferente da que você enviou. Domine sua energia e o que transmite. Faça o seu melhor, é isso que você quer. Você tem direito de criar qualquer experiência que desejar para si mesmo, mas se você está cansado disso, ajuste a energia. Sabe o que quero dizer? Faça o melhor que puder. Ajuste o que você pensa ao acordar e o que você diz, e por fim o que você faz. Não se estresse diante da adversidade. Faça da adversidade algo que você deseja como uma oportunidade de crescer. É preciso se acostumar a ficar sozinho, pois haverá momentos em que você mudará de um grupo de amigos para outro. Não é um grupo de amigos. Normalmente, você passa de ter amigos para nenhum, depois encontra 1 ou 2 pessoas em outro nível. Às vezes, essas pessoas te apresentam a amigos delas. E se você continuar caminhando e continuar avançando, então esse grupo vai acabar ficando para trás de você. E então talvez uma pessoa fique com você, talvez ninguém fique, e você terá outro período de solidão. Digo isso porque antes achava que havia algo errado comigo, quando na verdade só não entendia o que era ser excepcional. Ser excepcional significa que você é a exceção, significa que você não é normal. E por isso é normal que pessoas normais te achem anormal se você faz coisas que não são normais.
Resiliência é a nossa capacidade de dar a volta por cima. Quero dizer, na definição mais simples, resiliência é a nossa capacidade de dar a volta por cima. Na verdade, isso mostra nossa capacidade de não ser tão abalado, de não precisar se recuperar de tão longe, pois desenvolvemos resiliência para enfrentar a vida quando ela acontece. Você já passou por alguma coisa, está passando por alguma coisa ou vai passar por alguma coisa. A vida vai continuar vindo. Nossa resiliência ou capacidade de lidar com isso é como um músculo. É um músculo que podemos exercitar para lidar com essas coisas quando surgem. Quanto mais trabalhamos nisso, melhor ficamos. Na verdade, quanto mais crescemos com as situações, não apenas passamos por elas, mas crescemos com elas em nossas vidas, mais forte fica esse músculo da resiliência. Quando algo assim acontece, devemos abraçar a situação, pois isso desenvolve nossa capacidade de lidar com o futuro. Ao desenvolver minha capacidade de lidar com situações, posso começar a assumi-las pelas pessoas ao meu redor. Posso mostrar a eles como passar por essas situações e realmente crescer com elas. A resiliência é uma parte importante de quem somos. Ao desenvolvê-la, melhoramos, mais capazes de lidar com as coisas que vêm até nós e continuar fazendo o mundo girar. São pequenos ganhos, é isso. O que diferencia quem alcança objetivos de quem não alcança é simples. Quem alcança objetivos entende a importância de aparecer diariamente e fazer até as tarefas mais tediosas. É aí que a grandeza é construída. Está nas coisas que não são divertidas. Está nas tarefas que ninguém quer fazer. Isso é o que a maioria das pessoas não comenta. Metas são entediantes. Todas aquelas pessoas que você admira e que têm o que você quer, sabe o que elas estão fazendo? Elas estão repetindo os exercícios. E se você já olhou para alguém que se tornou uma sensação da noite para o dia, quero que você veja a história real dessa pessoa, porque ela estava repetindo os exercícios no anonimato por uma década enquanto ninguém prestava atenção. Não existe atalho aqui, ponto final. Vença hoje, depois acorde amanhã e faça a mesma coisa. Você acorda na quarta e quinta-feira e faz a mesma coisa. E adivinha o que acontece depois? Você cria uma sequência de vitórias e, ao mantê-la, forma novos hábitos. Hábitos. Certo. E depois de um tempo, vencer o dia não é difícil, é fácil, se torna automático. E quando você chega ao ponto em que está vencendo todos os dias e isso se torna automático, adivinha o que acontece? Vencer se torna quem você é. Quando vencer vira sua identidade, no que você se transforma, você se torna um vencedor. O que impede a maioria das pessoas de atingir seu potencial máximo? A história que cada um conta para si. Todos têm uma história. E todo mundo quer te contar a própria história de como teve uma vida difícil, de como tudo foi difícil para elas. E quanto mais vezes você conta essa história para si mesmo ou para os outros, mais você reforça o fato de que não nasceu para ter felicidade, sucesso, abundância. Elas não percebem que ainda estão com a caneta na mão. Elas ainda têm milhares de páginas em branco para reescrever essa história. Mas precisamos deixar de lado as páginas que outras pessoas escreveram no nosso livro e perceber que estamos com essa caneta. E podemos começar a escrever como a história será daqui em diante. Mas o que os impede é o trabalho que eles ainda não fizeram, o trabalho de curar seus traumas. Suas inseguranças, suas crenças limitantes, o teto de vidro, seja lá o que for. A mentalidade de grandeza e sem pausas. Eu odeio falar isso. Hoje todos querem tudo rápido. Você pode ser popular. Vamos ser grandes. Dias se acumulam, segunda sobre terça, terça sobre quarta, quarta sobre quinta, presente. Tudo bem, tudo certo, pai. Triste, triste, amigo. Estado, Aristóteles. Quando nada parece claro, confie que a neblina faz parte da jornada. Cara, a neblina faz parte da jornada. Frequentemente, ao seguir nossos caminhos com muita neblina ao redor e sem enxergar bem, ficamos desanimados. A gente acha que tem algo errado, sentimos que a neblina é algo negativo. Meu Deus, eu não consigo enxergar.
Meu Deus, estou perdido, estou confuso, eu não sei o que está acontecendo. Calma, calma, entenda que a neblina faz parte da jornada, ela está te ensinando a confiar. E no que ela está fazendo você confiar? Ela está te ajudando a confiar no próximo passo bem à sua frente. Porque quando você está na neblina, você não consegue ver o caminho à frente, mas consegue ver o próximo passo à sua frente. E você só precisa continuar confiando que, se eu continuar dando esse passo, mesmo quando não consigo ver, eventualmente a clareza vai chegar. E você continua fazendo isso. E então, o que ocorre? Você passa pela neblina com graça e chega à luz do sol, alcançando clareza. Isso é lindo. Tudo isso ocorreu porque você entendeu que a neblina faz parte da jornada. Em vez de ver a neblina e recuar ou ficar preso, por ter a perspectiva certa sobre ela, isso permitiu que você atravessasse e entrasse na luz. O mais importante para mim é viver de modo que, ao morrer, eu tenha aproveitado tudo e que Rorschach represente minha alma. Também acredito que um dia encontraremos um Criador, se você crê nisso. E eu acredito que esse Criador sabe tudo sobre você, tudo sobre você. Sabe que eu estaria aqui conversando com você, sabe de tudo. Mas você também tem uma escolha a fazer. Você tem uma escolha a fazer. Você tem escolhas. E a única coisa que me assusta até a morte na minha vida é chegar ao céu e não ser o que eu deveria ser. Acredito que Deus tem um quadro e, ao chegar ao céu, Ele mostra: isso é o que você deveria ser. E um dos meus maiores medos na vida era ver esse quadro e não ter todos os quadrinhos marcados. Sabe, eu quero ter certeza de que estou constantemente buscando o que quer que seja que eu esteja buscando só para ser o melhor. Eu não posso simplesmente me desgastar até virar pó. Então não desista, mesmo que o ritmo pareça lento. Você pode conseguir com outra tentativa. O sucesso é apenas o fracasso virado do avesso. É um brilho prateado nas nuvens da dúvida. E você nunca pode saber o quão perto está. Pode estar perto, mas pode parecer tão longe. Então continue lutando. Quando você é mais atingido, é justamente quando as coisas parecem piores que você não deve desistir. Outro dia me disseram: bem, como você consegue continuar? Kenya, tipo, você tem a força e a vontade ou o entusiasmo dentro de si mesmo? E eu disse: como você pode fazer essa pergunta? É isso. Se eu abandonasse esse projeto, eu seria um homem sem sonhos. E eu não quero viver assim. Eu vivo minha vida para terminar minha vida com esse projeto. Não pode ser feito. Por isso insisto, tudo é possível se você visualizar e acreditar em si mesmo. Deixe-me te dizer, você vai encontrar os pessimistas em cada passo que você der, não escute. Apenas visualize o seu milho, saiba exatamente onde você quer chegar. Confie em si mesmo. Vá lá fora, trabalhe pra caramba, quebre algumas regras e nunca jamais tenha medo de falhar. Assuma total responsabilidade por sua vida. Isso representa a alta autoridade humana. Aceitar total responsabilidade. Esse é o dia em que você sabe que passou da infância para a vida adulta. O dia em que você assume total responsabilidade. Eu costumava ter várias razões para não estar indo bem. Eu culpava o governo e os impostos. Veja o que resta depois que tiram tudo. E eles esperam que você se saia bem. Eu costumava culpar o tempo. Eu culpava o trânsito. Eu costumava culpar meu carro. Eu costumava culpar os fabricantes e tudo ao meu redor. Mas vou compartilhar uma filosofia que me ajudou a mudar minha vida. Anote aí, aqui está, não é? O que acontece que determina a qualidade ou a quantidade da sua vida. Não é o que acontece. É o que você faz que muda tudo. Você encara os desafios sem desviar o olhar. Você não se culpa se naquele momento você não conseguir encarar. A única coisa que você precisa fazer é recuar, tirar um tempo para si mesmo, investir no trabalho e se preparar para voltar. Aguente firme, siga em frente e não vacile. Não deixe eles saberem que conseguiram te atingir. E o que fazemos é ficar parado. Não damos um passo para trás, seguimos em frente.
Aposto que temos muito em comum. Não somos os mais fortes, inteligentes ou ricos que conhecemos. Não somos os mais rápidos ou mais conectados. Não somos os mais bonitos ou mais talentosos. Não temos a melhor genética. Mas o que nós temos é algo que muitas dessas outras pessoas nunca vão ter: a vontade de trabalhar. Se existe uma verdade incontestável neste mundo, é que não há substituto para colocar o trabalho. Não existe atalho, truque de crescimento ou pílula mágica que possa te livrar do trabalho duro de fazer bem o seu trabalho, de conquistar algo que você valoriza ou de realizar seus sonhos. O trabalho funciona. Esse é o ponto principal. Não importa o que você faça, não importa quem você seja, toda a minha vida foi moldada por essa única ideia. Está tudo na sua mente. Tudo o que você mantiver em sua mente tende a acontecer na sua vida. Se você continuar acreditando como sempre acreditou, continuará agindo como sempre agiu. Você continuará recebendo o que sempre recebeu. Se você quer resultados diferentes na sua vida ou no seu trabalho, tudo o que precisa fazer é mudar sua mentalidade. Duvidar de si mesmo é uma forma de sabotar nosso próprio progresso e destino. Isso pode surgir como resultado de ampliarmos nossas próprias incapacidades. Parece que projetamos o fracasso no nosso futuro com base em um obstáculo temporário, seja um já superado ou um ainda em nosso caminho. Sua análise de si mesmo não pode se basear em engano. Agora, embora seja aceitável e absolutamente necessário identificar suas falhas e fraquezas, não é certo se afundar nelas. Não deixe que determinem sua identidade. Você não é inadequado nem insignificante. E você não é alguém incapaz de alcançar a mudança ou a grandeza que tanto deseja. Blue Sleep disse: em grandes tentativas, até o fracasso é glorioso. O fracasso mostra quem você é. Você adora ver o fracasso dos outros, mas não vai gostar quando acontecer com você. Com Kobe você gosta. Quando é o LeBron, dizem que ele não ganhou títulos. Olhe para ele agora. Você não é fã do LeBron, mas de si mesmo. Só não percebeu ainda. A sua história. Sabe, um dos principais motivos que mantém as pessoas presas é a história que repetem diariamente sobre não serem boas o suficiente ou incapazes de fazer algo. Como isso não vai dar certo, sabe? Então, desafie-se de verdade a mudar a história, mudar a narrativa, a capacidade de escrever a nossa própria história, a capacidade de manifestar e criar as coisas que queremos criar nesta vida. Você já se perguntou por que sente que não é capaz? Porque você está dizendo para si mesma que não é capaz. Pare de dizer para si mesma que não é capaz. Você é capaz. Repita: sou capaz. Eu tenho tudo o que preciso para tentar fazer o que quero fazer. Você tem tudo o que precisa para ser capaz. Mas não escute as histórias que você conta para si mesma. A questão de valer a pena depende de um resultado. Nós não fazemos essas coisas por causa de um resultado. Não é essa a mentalidade para criar algo grandioso. O resultado ocorre. Você faz o melhor que pode. Isso é prática devocional. O que vier depois acontece. Isso acontece quando já está totalmente fora do seu controle. Você é responsável pela sua vida. E se você está aí esperando que alguém venha te salvar, te consertar ou até mesmo te ajudar, você está perdendo seu tempo, porque só você tem o poder de assumir a responsabilidade de fazer sua vida avançar. O que importa é o agora, este momento, e a sua disposição de enxergar este momento pelo que ele é, aceitá-lo, perdoar o passado, assumir a responsabilidade e seguir em frente. Sêneca disse: não aprendemos na escola, mas sim na vida. Se você quer viver uma vida de sucesso, se quer se tornar uma pessoa completa, precisa aprender com a vida, com as experiências, com as pessoas, com os lugares por onde passa e entender que a soma das suas experiências é o que te dá o conhecimento para tomar decisões melhores para o seu futuro. Decidi aprender com minhas experiências e me expor ao desconforto para crescer e melhorar. E quanto melhor você se torna, melhor a vida fica. Se você quer que o futuro mude para você, você precisa mudar.
Se você não mudar, os próximos 6 anos serão iguais aos últimos e você continuará atrasado nos projetos. Você ainda vai estar atrasado nas suas promessas. Se você mudar, tudo vai mudar para você. Se você melhorar, tudo vai melhorar para você. Se você mudar sua filosofia, se você mudar seus hábitos, se você refinar seu pensamento, se você mudar e aceitar algumas novas disciplinas, se você virar a esquina de onde esteve no passado, vá em busca de uma nova vida no futuro. Todo tipo de coisa extraordinária vai acontecer para você se você mudar. Como todo mundo, você quer aprender o caminho para vencer, mas nunca aceitar o caminho para perder. Aceitar a derrota e aprender. Morrer é libertar-se disso. Então, quando o amanhã chegar, você deve libertar sua mente ambiciosa e aprender a arte de morrer. Se algo difícil aconteceu com você, isso é ruim e não é sua culpa. E agora, para onde vamos? Minha opinião. Vença mesmo assim e prove que você pode vencer mesmo quando tudo está contra você e você recebe uma mão ruim. Porque não podemos receber uma nova mão. Temos que jogar com as cartas que temos ao invés de esperar que o dealer decida a nosso favor. Então, de novo, o que você faz com a sua mão? A única coisa possível. Você joga o melhor que puder. A postura de tentar ser melhor não pode se basear no seu entendimento anterior do seu eu inferior. Você não é mais quem costumava ser, não importa quão pequena seja a diferença. Lembre-se disso. Só porque você não consegue fazer algo agora ou não conseguiu no passado, não significa que não será capaz de fazer amanhã ou em algum momento no futuro.